Vamos continuar nosso estudo, né? Eu acho que para vocês aí mais jovens aí que acompanham as séries, né? Nós estamos nas nossas séries aqui, né? Tem o pessoal que tem as séries aí, não tem? Então, nós estamos na nossa série, tá bom? E você que é mais velho, não perca os capítulos da novela. Pronto, aí. Nós estamos seguindo a vida, né? Não tem as novelas aí com os personagens bíblicos, as séries aí. A nossa série aqui é Elias. Nós começamos a estudar Elias, esse profeta do Reino do Norte, que profetiza durante o reinado de Acabe, um dos reis mais cruéis do Reino do Norte. E deixa eu recordar aqui aquele resumo que faz antes dos capítulos aí das... Bom, na série eu não sei, de novela também não sei, mas deve fazer. Se não fizer, o conselho aí para vocês aí que façam os resumos, senão a pessoa perde a série. Está chegando agora, aí tem alguns visitantes. Fala, mas que história é essa de série? Então vamos lá, estamos vendo Elias. A gente viu que Elias aparece no capítulo 17 de 1 Reis, diante do rei Acabe, e ele já diz, olha, vai ter uma seca aqui, e só vai voltar quando eu falar. E daí ele vai embora, ele sai da presença do rei, e ele fica ali perto de um rio, um ribeiro, né, para os irmãos lá de Manaus, no Igarapé, lá chamado Querite, né? Ele fica lá nesse lugar, né? Esse ribeiro de Querite, que a palavra Querite quer dizer cortar, moldar. Ele está lá, afastado, tomando água desse igarapé, desse ribeiro, desse riacho, e ali os corvos vão levar comida para ele. Ele come comida que os corvos levam, e depois ele pega e toma a água desse ribeiro. Aí o ribeiro seca, e ele tem que ir para um outro lugar. Deus fala, vai para uma outra cidade. Ele atravessa e vai para uma outra cidade chamada Sarepta, que é uma cidade que significa, o nome significa local de fundição, onde se molda metais. Então nós estamos aqui interpretando, não está na Bíblia, que Deus estava moldando o profeta. Lá ele tem que encontrar uma viúva que vai sustentá-lo durante um período. Esta viúva é paupérrima, ela tem um filho, ela diz, olha, eu não posso te sustentar, eu não posso fazer pão para você, porque eu tenho um pouco de farinha, e eu vou fazer um pedacinho de pão para mim, para o meu filho, e vou morrer. Ele fala, não, pode fazer, que não vai faltar farinha na sua panela, pode fazer. Ela ela sustenta este profeta por algum período. Depois disso, o filho da viúva morre. E ela vai falar com ele, e aí, vamos só lembrar, aí você que está acompanhando a série aí, do streaming, né? Não tem aquele programa de streaming, mas tem no, YouTube, tem no Facebook, então você procura aí que o pessoal de comunicação fala qual é o canal aí, tem um canalzinho lá. Eu acho que deve ser Igreja Batista de São José mesmo, mas se tiver outro nome, você fala lá na mesa de som, aquele pessoal que está ali atrás, ele fala para você. Tá bom? Perdão. Então, ele está lá, morre, e aí nós vamos ver que Elias nunca tinha morrido alguém assim para ressuscitar. Ele fala, e agora? Pelo que a Bíblia relata, né? Ninguém morreu em terra, e ele vai para Deus e faz um pedido inusitado. Ele entra no quarto, que nós usamos aqui a expressão quarto secreto, não era um quarto secreto, era o mesmo quarto, mas naquele momento onde ele vai e se reúne com Deus e com o morto. E Deus dá a vida de novo para aquele menino, aquele rapaz. E Deus é glorificado ali. Depois, ele sai dali e o rei Acabe já está ficando com raiva, porque eles ficam 3 anos e meio na seca, e a plantação morre, e os bichos morrem. Então o rei chega e chama um mordomo, que é um homem que trabalha diretamente com ele, o administrador, o ministro da casa civil dele, chamado, lembra aí, cadê o pessoal? Me ajuda? Obadias. Ele chama Obadias, um homem fiel, e diz, vamos caçar água por aí, porque o gado está morrendo. E ele vai, Obadias encontra com Elias e fala, Obadias, pode falar para o rei que eu vou falar com ele. E Obadias fica com medo, não, se você sumir, o rei me mata. Ele fala, não, eu vou lá, pode ir. Então, quando Elias vai encontrar com esse rei, ele vê que o povo, diante do desespero da seca, vendo as pessoas morrerem,
vendo crianças chorando, vendo gado morrer, vendo que plantação não dá, o povo cai na idolatria. E ali tem os profetas de um outro Deus chamado Baal, que é um Deus falso, mas eles clamam para esse profeta. Elias faz um desafio para o povo, dizendo, olha, vocês vão dizer quem é Deus, hein? E aí ele faz aquele sacrifício famoso, você que fala, eu não sou conhecedor da Bíblia, do que você está falando, está apenas em 2 capítulos, você pode ler 1 Reis 17 e 18, você vai ver toda essa história, tá bom? Por isso que eu acho que o nosso está mais para novela do que para série. A gente pegou 2 capítulos, vai ficar um ano falando de 2 capítulos, estamos mais para noveleiro, mas vamos continuar. Aí ele pega e faz o sacrifício, e fala, olha, vocês aí de Baal, vocês gritam para o seu Deus aí, e se o Deus mandar fogo, é porque ele é Deus. E depois, eles não conseguem, ele ora a Deus, Deus manda um grande fogo, queima tudo, e ele mata os profetas. E o povo se prostra, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo fica morrendo de medo. Ele mata aqueles profetas todos, mata, porque eram os profetas que estavam atrapalhando, iludindo o povo. E então nós chegamos no capítulo de hoje, que nós vamos hoje, o título dessa, me ajuda aqui, eu olhando para vocês vão me ajudar. Quando é série, como é que chama? É capítulo? Tem título ou é só mais um? O episódio, aí tem o nome do episódio. Aí, ó, o episódio de hoje, então, é Elias e a chuva da esperança. Você viu que aqui a gente não entende de tecnologia, mas a gente faz se entender, a gente vai se entender aqui. Então, para você ver o script aqui, você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, veja se tem alguém do seu lado sem Bíblia, ou que não consegue localizar, e você ajude, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, você vai ver no capítulo 18, verso 40, que ele mata os profetas. Agora eu vou ler a partir do verso 41, do primeiro livro de Reis, 18, 41 até 45. Tá bom? Provavelmente o seu capítulo vai terminar no 46, mas eu vou parar aqui no 45. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias, o profeta, a Acabe, o rei: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, é um monte, subiu no alto do monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele, o profeta: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, o profeta: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. Tá bom? Até aqui. Nós vamos orar, pedindo a Deus as bênçãos. Vou pedir ao irmão Samuel que ore, por favor. Meu professor de história vai orar pela história. Oremos. Pai Santo, Pai Justo, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Queremos ser parecidos com Elias, Senhor. Queremos ser obedientes. Nos abençoe essa noite, Senhor. Abençoe o pastor Viana. Nos conforme a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Faça o teu reino avançar, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos começar, hein? Bom, recapitulando, o povo, tinha presenciado aquela confrontação. O povo está... Aonde que nós estamos aqui, irmãos? Estamos que Elias matou centenas de profetas. Ele mata. Como eu disse para vocês, eu nunca fui em Israel, mas eu já vi, pela nossa internet, aí, pela rede mundial, que há uma estátua lá de Elias, e a estátua é ele, Elias,
com uma espada, uma adaga na mão, né? Uma espada do jeito deles. Nossa, eu derramei tudo aqui. Há uma espada lá que eles fazem. Se fui eu que derramei, esse copo está furado. Oxe, o copo que está furado. Peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui que eu estou pensando. Pronto. Foi para lá. É melhor ter a aguinha aqui. É que o copo quebrou. Não sei se eu apertei aqui, mas ele quebrou. É importante. Eu vou tomar água porque nós estamos na seca ainda e eu estou com sede. Só vai vir água no fim da mensagem. Então, aguenta aí. Bom, eles estão lá vendo os profetas, e aí nós vamos ver uma cena se repetir. Elias está diante do profeta. Se você for comigo virar uma página, 1 Reis capítulo 17, verso 1, 2 páginas talvez, onde aparece Elias, diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Passam-se então 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, e a partir daí a cena se repete. Elias está diante de Acabe novamente, só que agora a mensagem muda. Os personagens são os mesmos, mas a mensagem é mudada. Aqui no verso 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Durante os 3 anos e meio, nós vamos ver que a situação foi piorando, inclusive a situação espiritual. O povo foi se entregando à idolatria. Acabe também, o rei também se entregando à idolatria. E aquela seca era uma disciplina, na verdade. Só que nós temos que lembrar uma coisa. Irmãos, no tempo da disciplina, no tempo em que você está sofrendo, Deus continua sendo misericordioso. Sabe, a grande vantagem que eu digo assim, a alegria, a esperança que nós temos, a certeza é que há um Deus misericordioso e que nós não temos ideia, que quando a Bíblia diz, olha, Deus é tão bondoso que nos permite chamar de Pai. E você tem que dar atenção a isso. Sabe por quê? Você que é pai, mãe, você sabe, a gente faz tudo pelos filhos. E mesmo quando a gente disciplina, a gente continua amando os filhos. E é isso que você que é filho, todos somos filhos, sabemos que quando nossos pais nos disciplinavam, ou não só fisicamente, mas nos impediam de ter coisas, era para o nosso bem. Então Deus, Ele é misericordioso, mesmo quando nós somos filhos arteiros, mesmo quando nós achamos que estamos errados, a misericórdia de Deus continua, porque o Senhor Deus disse que eu nunca desampararei, é isso que Ele fala. Sabe, nós vemos tantas histórias, o povo de Israel já sofreu tanto, o povo de Israel andou 40 anos no deserto, depois o povo dividiu o reino do norte e do sul, depois aquele reino foi levado ao cativeiro, eles foram expulsos da sua terra, e um dia, um homem de Deus chamado Neemias, quando ele volta para restaurar os muros, ele lembra do período do deserto. E ele fala para Deus: Senhor, o Senhor nunca desamparou, mesmo na disciplina. Você está sendo disciplinado por Deus, não se preocupe. Deus, você tem que melhorar, como eu. Só que a misericórdia de Deus continua lá. Você quer ver? Deixa marcado aqui, se você puder. Eu vou lá em Neemias. Tá bom? Eu vou no livro de Neemias. Se você puder ir comigo, está antes um pouquinho de Salmo, de Jó, um pouco antes de Jó, mais precisamente. Mas eu vou lá, se você não achar, eu vou em Neemias 9, tá bom? Mas eu vou ler, se você não achar. Olha, em Neemias capítulo 9, ele está lembrando em oração, ele está orando ao Senhor, e está lembrando do tempo em que o povo estava no deserto, e ele diz assim, no verso 16, porém eles e nossos pais
se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião, levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Você está sentindo a disciplina do Senhor? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Sabe, talvez você esteja vivendo uma vida de pecado, embora você seja um crente, mas você se desviou. E você está sentindo isso, você está sentindo essa disciplina. Talvez você esteja longe do Senhor. Talvez você esteja com medo do Senhor. Você pode achar que o seu pecado é tão grande que Deus não ouve sua oração e que Deus nunca vai te perdoar. Mas lembra, não existe pecado que Deus não perdoa. Pastor, mas eu traí. Mas Deus perdoa. Mas minha mulher, meu marido nunca me perdoou. Mas Deus perdoa. Senhor, mas pastor, eu já matei. Mas Deus perdoa. Sabe a prova que você tem que Deus perdoa? Porque quando Jesus estava no auge do sofrimento, com os cravos entrando em sua carne, escorrendo o sangue e a dor intensa do início da execução, olha a oração que ele faz ao Pai. Eu vou lá em Lucas capítulo 23, eu vou voltar para o Reis daqui a pouco, tá? Mas eu vou lá em Lucas 23, lá no finalzinho do livro de Lucas, já na crucificação, Lucas 23, eu queria que você notasse que Jesus está aqui, sendo crucificado, ele está sofrendo a humilhação. E no capítulo 23, verso 34, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Mesmo quando as pessoas desprezam o sacrifício de Jesus, Ele está pedindo perdão ao Pai. Ele está te perdoando. Sabe, mesmo você que está tendo uma vida de pecado, você que não se acha digno de ser chamado um filho de Deus, você tem razão em não achar digno, mas tem um Deus pronto a te perdoar. Cada vez que você bate o martelo do pecado e crucifica um pouco mais, se fosse possível, a Cristo, Ele ainda está olhando e dizendo, perdoa, porque não sabe o que faz. Quando você para e você pensa nas consequências do seu pecado, você vai saber que não sabe o que faz. Você já pensou em separar do seu marido, da sua esposa? Você sabe de pessoas que já largaram, os filhos sofreram. Se a pessoa pensasse, talvez ela não tivesse feito. Mas mesmo assim, Deus perdoa. Você já errou na vida, e sabe, há erros na vida que não tem como voltar atrás. Já fez. Não tem jeito. Não tem. Uma pessoa que matou alguém, não tem como voltar atrás, já matou. Só que tem um Deus que perdoa. Tem um Deus que restaura. É esse Deus que está falando com Elias, o nosso profeta. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sinta-se perdoado por Deus. Nós vamos ver alguma coisa a mais do perdão mais para frente. E eu tenho que pensar neste profeta que está aqui. Vamos voltar para ele. Depois que você sabe que tem o perdão de Deus, mesmo sendo pecador, no verso 42 de 1 Reis 18, continuando o nosso estudo desse livro, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, subiu no alto do monte Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Aqui nós vamos ver o trabalho por trás de uma promessa, por trás de uma esperança. Sabe,
Nós temos pessoas que você viu os pedidos aqui, que estão hospitalizadas. E o que nós estamos fazendo? Orando. Sabe, tem daqui esse mês que vem, vai um grupo de aproximadamente 50 pessoas que vão viajar. E toda viagem acaba tendo algum risco, porque tem estrada, etc. Então, tem sempre um risco. E aí você fala assim, bom, e Deus não vai fazer a vontade dele? Deus vai fazer a vontade dele. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. O trabalho que está sendo feito é Elias orando. E se você pensar bem, Elias não está com a garrafinha de água que eu estou. Ele está sofrendo. Nesses 3 anos e meio, vamos só pensar, nos 3 anos e meio, onde é que estava o rei? Onde o rei estava? Estava no palácio. Pensa bem, se acabou a água de todo mundo, a dele não diminuiu. Eu vou brincar, né? Acabe deve estar assim, Obadias, cadê minha água com gás? Não tem água. Amém nada. Estava morrendo de sede, que amém. Ele estava lá morrendo de sede. Você já pensou, Natanael, lá no Nordeste, cadê o meu jabá? Tem jabá não, chefe. Aqui é farinha e água, e desse por contente, porque o povo nem isso tem. Mas ele estava no palácio ainda. Então ele estava numa situação privilegiada. E onde é que está o nosso profeta Elias? Comendo aquele bolinho lá que é pão com água da viúva, comendo comida por corvo, e olha, eu nunca vi corvo, você que assiste mais, né? Mas eu vou dizer que eu nunca vi, talvez você tenha visto. Eu nunca vi corvo como jurado de Masterchef. Ele não deve ter um bom gosto para a comida. Então o corvo trazia aquela comida boa para ele, que não devia ser uma boa comida para Elias. Você fala, que nojo, que é membro dessa igreja. Ele veio de outro estado e ele já passou muita fome. Ele disse assim, pastor, a gente saía e tinha que trazer comida para casa caçando. E de vez em quando tinha uns bichos mortos no caminho lá. A gente via se estava metade podre, a gente cortava e trazia metade que estava boa. E era assim, fome. Fome não tem muito dessa. A gente hoje vai, essa carne está azul. Não é assim. Agora o cara que está com fome fala, não, azul está bonitinha. Vamos lá, come azulzinha mesmo. Melhor do que com as mosquinhas. Vamos lá, vamos tirar um pedacinho lá. Não. Ele fala amém, porque ele nunca passou fome. Deixa ele passar fome, comer carne azul, ver que é bom. Ele está lá no amém que vai passar fome. Então, Elias, ele está sofrendo. Ele está sofrendo, irmãos, olha, pensa uma pessoa sofrendo. E agora, vamos imaginar a ideia dele. Onde é que Elias está? Agora eu vou usar uma outra expressão interessante, né? Vou ter que usar uma gíria, me perdoe. Ele está em cima da carne seca. Ele acabou de matar os profetas. Ele é o herói nacional. Lembra que o povo... Está todo mundo lá, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, ele matou e está todo mundo, isso mesmo, mata esse cara, mata esses profetas falsos, ele é o herói nacional. Ele podia agora começar a exigir, não, peraí, Acabe, você viu que eu posso fazer a chuva voltar, você viu que o Deus aqui pega fogo mesmo, né? Vamos lá, aquela aguinha com gás que está escondida lá, traz para mim agora. Podia fazer isso, mas ele não fez. O que é que Elias faz? Ele se humilha diante de Deus. Agora você está numa situação boa, tá? Não, pastor, eu não tenho nada de negócio de pecado. Eu falo, não, eu vivo minha vida certinho, pago minhas contas, sou fiel. Nada disso que o senhor falou, nunca matei ninguém, nunca roubei. Eu estou prontinho para ir para o céu. O que eu faço? Se humilha diante de Deus. Porque há um Deus que é melhor do que eu, do que você, do que qualquer coisa no universo. E não há ninguém, nenhum bom diante dele. Por mais honesto que você possa ser, você não é nada diante do Deus vivo, único e que é poderoso. E Elias, reconhecendo isso, ele põe o rosto entre os joelhos e ora. E dentro dele, irmãos, deveria ter raiva. Não pense que ele não tem raiva. Irmãos, crente tem sangue de barata? Deve ter. Porque o problema é o seguinte, sabe o que crente é? Eu vou tentar definir aqui, ó. Crente é um vulcão ao contrário. Ele fica com toda a raiva, mas ele explode para dentro. É mais ou menos por aí. Porque ele tem raiva também, pensa que não tem?
Não, você está tranquilo lá, né? Eu estou lá dirigindo lá, aí vem aquele esperto que cortou a fila de ônibus e dá seta à vontade de acelerar e fala, não vai entrar. Não vai entrar, problema teu, fica aí, deixa o guarda te multar, deixa o ônibus bater, mas ele fala, não, eu sou crente, deixa eu entrar. Pensa que ele não fica com raiva, fica com raiva, a gente fica com raiva. Quando você para no farol, né, e de vez em quando algum motoqueiro passa do farol vermelho, é muito raro eu ver, né, assim, é muito raro porque eu ando de metrô. Quando eu estou andando de carro, eu vejo todo dia, mas de metrô eu não vejo muito. Então, olha, você está com raiva de motoqueiro, não fique, anda de metrô que você não fica com raiva, porque ele anda lá debaixo da terra e você não vê eles fazendo isso. Mas quando eles passam, a gente pensa, o guarda devia pegar, o policial devia pagar, prender a moto, é o que a gente pensa. Porque nós, irmão, ferve por dentro. Mas o que nós temos que fazer? Pedir misericórdia para a pessoa. Tiago, no Novo Testamento, ele diz isso, quer ver? Vamos lá, Tiago, lá depois de Hebreus, você vai encontrar o livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. O que é que Tiago diz? Tiago diz assim, Elias, está falando desse profeta, hein? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele tinha raiva, sede, bronca de todo mundo, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe? Bom ou mal, ore ao Senhor e peça misericórdia. E quando você olha para você mesmo e vê que você é mau, você começa a pensar que o Senhor Deus não vai te ouvir, mas sabe, Deus vai te ouvir. Certa vez eu ouvi uma mensagem daquele pregador, o Paul Washer, que ainda é famoso ainda, aí quando ele veio no Brasil, eu fui ouvir, e ele falou, olha, a pior frase que uma pessoa pode ouvir é, Deus é bom. Pior frase. Porque ele diz assim, sabe o que nós achamos que podemos condenar os criminosos? Porque nós não cometemos crime. A gente não comete crime. Imagina quando você passa o farol vermelho e o policial para você em vez de parar o motoqueiro. Você fala assim, não, seu policial, eu nunca passei a primeira, a gente vai tentar achar um jeito. Mas como a gente está certinho, a gente quer que o outro seja punido. É igual o irmão, né? O irmão, se fez arte, ele quer que o outro seja punido. Ele não quer, mas ele quer que o outro seja punido. É assim que funciona. Só que a Bíblia diz que não é assim. Quando você olha para Deus e vê que Ele é bom, você se arrepende dos seus pecados e fala com Deus. E Deus te ouve. Pastor, Deus ouve o pecador? Ele ouve a pessoa que o coração está contrito. E as orações de uma pessoa arrependida, elas são muito fortes. Porque o arrependimento já mudou tantas coisas. Você que está acostumado em ler a Bíblia, lembre de Jonas quando foi em Nínive, e ele falou, vou destruir essa cidade, e se arrependeu, e Deus falou, não vou mais destruir. Você vai ver no final, que Acabe, ele se arrepende, Deus não destrói ainda o reino de Acabe. Por pior que seja. Por quê? Porque um coração contrito, Deus não despreza. Seu pecado é grande, que a sua contrição seja maior. Sabe o que é contrito? Contrito é algo espremido, esmagado, até se estilhaçar. Sabe quando vocês que são aí da minha idade, que a gente tomava refrigerante de lata, e era de lata, hoje não é de lata. Hoje a gente fala refrigerante de lata, mas ele é em alumínio. Mas lembra antes que se apertava, fazia nada, né? Então, a gente via nos filmes já, que os outros países já tinham, ele apertava assim, igual um papelzinho, é muito forte. Mas era, sabe, o coração contrito, imagina uma lata de alumínio que você espreme até fazer uma bolinha. É isso que é o coração contrito. Quando o coração está duro, nós somos a velha lata. Aperta, aperta e não move o lugar. Como é que você está o seu coração? O seu coração está duro igual uma lata, igual a lata antiga que você aperta, dá uma amassadinha, mas não dói tanto.
Ou você já é o seu coração de alumínio contrito, espremido? Sabe, o rei Davi, ele teve uma biografia muito bonita, tanto que é um rei lembrado até hoje. Um rei quase adorado, só não é adorado porque o povo de Israel não é idólatra. Mas ele é quase, porque é um rei muito famoso. E ele cometeu um crime. Ele cometeu uma traição, adultério, e ainda assassinou o marido da pessoa que ele estava traindo. Então, foi um pecado que assim, destruiu a vida dele como ser humano. Mas ele tinha um coração contrito. Quando ele se arrepende, ele, um poeta, além de guerreiro, além de músico, que o tocador de harpa, além de um pastor de ovelhas, ele ainda era um poeta. E se você for comigo no Salmo 51, é um salmo que ele escreve, está um pouco para frente aí de primeiro livro de Reis, no Salmo 51, e na minha Bíblia tem assim um enunciado, dizendo assim: Davi confessa o seu pecado. Davi, o Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter possuído a Batseba. Então, logo depois do pecado, o profeta repreende, e o que é que Davi fala? O Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi, ele vai escrevendo, e eu não vou ler tudo para não ficar cansativo. Ele chega a uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que ele diz no verso 12, se você está no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi está numa depressão profunda, ele perdeu a alegria. Mas sabe o que ele, inspirado por Deus, ele reconhece? Vá comigo no versículo que eu quero ler, que é o verso 17 do capítulo 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sabe, se você se humilhar diante de Deus, Deus não vai desprezar a sua oração. Você está vendo uma vida difícil, uma vida dupla, uma vida de pecado, mas pede perdão a Deus. Pode se arrepender. O Senhor Deus tem misericórdia em abundância. Ele não te despreza. Sabe, João escreve assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez o pecado esteja te incomodando. E você, eu não conheço todos aqui, mas talvez você até seja membro, mas esteja afastado. E como nós temos aí a internet, talvez tenha alguém assistindo aí, talvez na sua casa, eu não sei onde você está vendo aí. Talvez você esteja longe de Deus porque você está achando que a sua vida é um pecado. Não. Vai, se você confessar a Deus, Ele vai te purificar desse pecado. Ele vai te dar alegria. Não deixe essa depressão, essa tristeza tomar conta de você. Não. Há um Deus que quer te dar uma alegria. E lembre-se que Jesus falou que Ele quer uma alegria completa. Por isso que Ele não te dá nos bens materiais. Porque os bens materiais acabam. Olha, o carro que é novo hoje vai ser velho no futuro. Não adianta. As coisas que você tem hoje, o seu celular, sua roupa, vai ser velha no futuro. As coisas que hoje para você são troféus, vão ser peças de museu no futuro. Não deixe isso. A alegria de Deus é hoje. O dia do Senhor se chama hoje. Você quer uma forma da alegria estar sempre presente? Fique com alguém que está acima do tempo. Porque sabe aquele ex-atleta?
Porque no meu tempo eu jogava bola, no meu tempo eu tinha medalha. Meu, dá vontade de falar, no seu tempo passou. Eu conheço uma pessoa que diz assim, olha, o meu pai dizia, eu falo, olha, me perdoe com todo respeito, o seu pai já morreu, não deu certo a vida. Não deu certo. Eu tenho uma pessoa na minha família que é muito supersticiosa. Sabe aquelas que não pode virar o chinelo? Sabe aquelas coisas lá, né? Não pode pôr o pão de pôr na cabeça. Sabe quando o pãozinho tem que ficar certinho? Se for. Aí um dia eu estou lá comendo pão, ela está na minha casa e o pão está assim, ela, olha, porque o seu primo seu primo dizia que o pão de ponta cabeça faz mal. Eu falei, mãe, ele já morreu, então não deu certo. Se ele tivesse dado certo, ele estava vivo, então eu vou deixar o pão assim. Porque, poxa vida, se o cara falou e eu vi o pão, virou, morreu? Não. Então, não viva do passado. Você teve medalha? Passou. Eu tenho um tio, hoje eu estava vendo o jogo do meu tio lá no Paraná. Ele já foi jogador de um time de futebol, profissional. E daí estava até vendo o jogo, o time dele perdeu de novo. O time dele é profissional que perde, mas é um profissional. Vamos lá, desculpa tio, se estiver assistindo aí. Bom, mas tá lá. Ele foi jogador, sabe o que ele é hoje? Hoje ele gosta do time, mas ele não joga mais, porque passou a fase dele. Sabe por quê? Porque o time dele vai acabar. Vai mudar os dirigentes. Vai acabar. Eu gosto do... Vou brincar aqui com os velhos, tá? Olha, eu sou santista por causa do Pelé. Já era, meu Pelé já foi. Não, eu sou corintiano por causa do Rivelino. Já foi, o bigode dele caiu, já passou. Torço pro Botafogo por causa do Diamante Negro lá, não era o Diamante Negro? Já foi, o Botafogo a gente nem sabe mais como é que joga. Sabe por quê? Todas essas entidades, ou melhor, todas essas instituições, elas são temporais, elas estão dependendo do tempo. Fique ao lado de alguém que está acima do tempo, que é Deus. Ele está acima do tempo. Então pare de se alegrar com coisas temporais. Tenha um coração contrito. Arrependa-se diante de Deus. E Ele perdoa os seus pecados. Só que a vida continua com os seus problemas. Vamos voltar lá? Vamos lá. Elias está lá, né? 1 Reis 18, volta lá. Elias está lá, com o rosto no meio dos joelhos, se humilhando, orando. Capítulo 18, perdão, verso 43. E disse ao seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar, e subiu e olhou e disse, não há nada. Daqui a pouco, vamos parar aqui. Não há nada. Irmãos, eu vou pensar em você que passou por milagres da sua vida. Sabe, você que tinha uma doença e passou, foi curado, você que teve um filho aí com uma gravidez complicada e o filho nasceu e o filho está bom hoje. Sabe você que passou por isso? Então você se sente assim, até puxa, como Deus é misericordioso. E daí você vai pedir por uma outra coisa. E Elias então, ele pediu, Deus desceu fogo do céu tranquilo. Não desceu fogo. E lembra, desceu fogo, queimou o bezerro, queimou com água, estava tudo encharcado, foi tudo. Ele, no ataque de fidelidade ao Senhor, matou os profetas. Ele era, como eu repito, o herói nacional. Aí ele pega e ora e fala para o servo, vai lá e olha o céu. Olha para o mar. Os comentaristas dizem que é o mar Mediterrâneo. E tem que olhar para o mar, porque a nuvem, ela é a água que se condensa, não é isso? A água se condensa e sobe. No deserto não tem nuvem, né? É difícil ver nuvem no deserto, porque não tem água para evaporar, só nos oásis. Então, poxa, não tem, cadê a nuvem? Então, pega e olha. E eu vou aqui, já vai aqui o escritor da novela, hein? Escritor da novela, eu vou interpretar aqui, ó, da série, porque senão não fica legal. Eu quero ler a Bíblia e dar a minha interpretação, né? Aí ele fala assim, ô servo, o que você viu lá? O céu está lindo, azulzinho, nenhuma nuvem. O homem da meteorologia diz que não há previsão de chuva, fica tranquilo. Aí Elias, mas não era bem isso que eu queria ouvir.
Aí ele diz assim, não, mas olha, dá uma olhada para o mar. E o servo vem e fala, me diz agora, você viu alguma coisa? E eu imagino a expressão de Elias. Você viu alguma coisa? E o servo diz assim daquele jeito bem delicado, né? Como é que está o tio? Morreu. Não, como morreu? Morreu, pronto, acabou, já. Não vejo nada. Ele nem falou assim, olha, chefe, eu olhei. Não, é aquele que dá a notícia mesmo. Pá, morreu, não tem nada. Eu fico imaginando, né? Que resposta dura. E talvez aqui você se identifique com essa resposta. Quantas vezes você não orou ao Senhor e a resposta foi nada? Deus vai abrir a porta de emprego. Aí você abre a sua caixa de e-mail, que agora acho que deve ser assim, correspondência, sei lá, e nada. Você até pergunta, você entra, porque antigamente era o carteiro, né? Agora, eu sei que tem irmãos aí que trabalham no correio, né? Mas agora é assim, Francisco Fernandes. Não vê a resposta no e-mail, você vai na caixa de spam. Aí você fala, deixa eu ver se não caiu na lixeira por engano. Aí você liga para a empresa, você não errou nenhuma letra do e-mail. Será que eu esqueci de colocar @ alguma coisa? Não, nada. Você vai no médico e o médico, nada. Não, nada. Aliás, ao contrário, né? O médico ao contrário. Recentemente eu fiz um exame e a médica falou para mim assim, deu positivo. Eu falei, quando dá positivo para vocês é negativo para mim. Ela, é isso mesmo, vai entrar você na faca. Eu não. Eu falei, tá vendo, beleza, hein? Porque quando dá positivo lá é a gente que sofre. É desse jeito que funciona a vida. Aí ele fala nada. E sabe qual é a diferença que nós, crentes, você que está esperando alguma bênção do Senhor, é que nós temos que acrescentar o servo daquele profeta, ele não falou, ele poderia ter dito, não há nada ainda. Você notou como essa palavra é legal? Não há nada ainda. Quando você diz não há nada ainda, é aquela esperança. E eu tenho que mencionar a morte, porque hoje pela manhã, me perdoe a irmã que sabe que a prima perdeu o marido hoje com 37 anos, com 2 crianças, e olha como é cruel. Me perdoe o exemplo, um exemplo que é a realidade. As crianças, o papai já chegou? Não ainda. E agora não chegou. Viu que diferença? Sabe, você que tem pessoas vivas que você pode falar ainda. Então, meus irmãos não se converteram ainda. Minha mãe não se converteu ainda. A gente não coloca o ainda. A gente aceita uma realidade. Mas sabe, não é assim. A gente tem que pensar que ainda Deus vai se manifestar. O profeta Abacuque, por exemplo, ele viveu numa época terrível. Imagine, Babilônia já estava invadindo o reino do sul, já tinha levado alguns cativos, e ele já viu que Babilônia ia entrar e ia destruir tudo. Então já não havia mais esperança. E sabe qual é a oração de um homem de fé? Porque Abacuque é aquele que dizia, o justo viverá pela fé. Sabe qual é a oração dele? Vamos comigo lá? Agora Abacuque, só os frequentadores da escola dominical, que hoje de manhã repetiram os profetas menores, vão saber. Mas é o 8º profeta menor aí, né? Depois de Naum, né? Miqueias, vamos lá, Miqueias, achou? Naum, Abacuque. Abacuque, antes de Sofonias. Abacuque capítulo 3, logo no finalzinho, são só 3 capítulos. Abacuque capítulo 3, verso 17, olha a oração dele. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu tenha problemas, eu vou me alegrar no Senhor. Ele vai ser o meu consolo. Sabe, servo, não há nada ainda. Não deixe a esperança morrer.
Você sabe, você já notou que quando a desesperança toma conta de você, aliás, sabe o que é desesperança? Vem de desespero, né? Desesperar é acabar com a esperança, porque des é partícula negativa, né? Desconstrução, né? Desanimado, sem ânimo. Desesperado é sem esperança. Sabe, quando nós estamos sem esperança, é que nós estamos desesperados. Já tomou conta de você? Sabe, quando a esperança, a desesperança toma conta de você, você tem que lembrar de uma coisa. Você tem que lembrar que Jesus, Cristo, o Senhor, nos dá esperança. Olha que o escritor aos Hebreus, eu creio que foi Paulo, mas eu não quero te ofender. Se você não acha que é Paulo, então não precisa, mas eu acho que foi Paulo que escreveu Hebreus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, no verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Irmãos, prometeu alegria, ele vai dar alegria. Domingo passado, nós vimos a conversão de mais uma pessoa da família Tavares, né? Lembra do Natanael aqui, os Gomes de França, que eu sempre lembro, a gente se emociona, porque o irmão Luiz não viu essas conversões. Então ele podia ter falado duas coisas: meus filhos não se converteram, ou meus filhos não se converteram ainda. Hoje para amanhã eu falei com uma irmã: como é que está seu filho, que já é um adulto? Ela: não, pastor, só não tem Cristo. Eu falei: ainda, hein, irmã? Ainda. Um dia ele se converte. Você que está desanimado aí, vai com o Natanael. Fala com ele. Porque ele toda quarta hora pelos irmãos. E agora estão vindo. Porque o Senhor Deus ouve, mesmo com os pecadores. Ainda não. Tem que tomar cuidado com isso. Sabe? Independentemente disso, sempre há uma fagulha, uma faísca, uma nesga, um fio de esperança. Volta para 1 Reis 18 comigo. Voltando no verso 43, que eu não terminei, vou terminar. Então disse Elias ao servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe, ao rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Irmãos, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Claro que ele está numa perspectiva distante. Uma nuvem que num deserto ela é nada. Nada. Mas era uma nuvem. Era uma nuvem. E hoje de manhã eu falei que a gente ia pesar a nuvem, né? Vamos pesar a nuvem então, vamos pesar. O pessoal pesou a nuvem aí. Como que funciona? Bom, uma nuvem, você pode medir em metro cúbico. Porque essa nuvem que a gente vê por aí, ela chama cúmulos. Essas nuvens aí você quer... Sabe o que quer dizer cúmulos no latim? Pilha. Porque as nuvens literalmente vão se empilhando. Elas vão assim, se juntando. Pode ver que quando você vai lá perto das montanhas, elas estão baixas. Aí elas vão subindo, elas vão fazendo uma pilha. Por isso que chama cúmulos. E alguém mediu que ela é do mesmo tamanho e da mesma altura. A extensão dela é a mesma altura dela. Então, você pode medir em metros cúbicos. E aí, o que é o metro cúbico? O pastor Neu falou recentemente isso, hein? É o que cabe numa caixa, um dado. Isso é um metro cúbico, né? Então,
Você pega um quadrado, ela tem 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, é 1 metro cúbico, tá bom? Isso é 1 metro cúbico. Eu falei que domingo que vem é errado, hein? Aproveitei que o Neil não estava aqui hoje para falar disso, que é física, é a área dele, mas daí ele vai assistir o culto, que ele falou que ele assiste, aí domingo que vem eu tenho errata se eu fizer besteira aqui, tá bom? Mas vai servir. Então, alguém mediu que 1 metro cúbico, ele tem 0,3 gramas de água. Aí você fala, pastor, então, legal, né? E imagina uma nuvem pequena, qual o tamanho dela? 1 quilômetro quadrado, 1 quilômetro. 1 quilômetro daqui aonde, hein? Cadê vocês? Daqui no Parque das Árvores? 1 quilômetro daqui, eu acho que é isso aí mesmo, eu estou achando que está muito longe, hein? Eu acho que é menos, hein? Pessoal, daqui no Jardim São Norberto são 18 quilômetros. Põe no Google, cadê você? Tem alguém com o celular ligado aí, ó. Põe aqui, em algum lugar para ver quando dá 1 quilômetro aqui, vai. Vocês que estão no Google aí, que vocês estão aí. Pode, revela. Olha lá, vamos. Não fica com vergonha, não, eu estou pedindo. Finge que você está ligando agora. Então, olha, ligue agora, tá? Eu sei que estava desligado o seu celular, eu sei que estava desligado. E aí você atendendo o meu pedido, exclusivamente meu, você está ligando o celular agora, porque você não liga o celular na igreja, de jeito nenhum. E aí você põe, daqui 1 quilômetro, onde que vai dar? Eu acho que vai dar, eu acho que São Rafael é longe, mas tá bom, vou acreditar em você. Eu acho que é menos, mas eu não sei, depois vocês me dizem aí. Ninguém, agora você não liga o celular, né? Cadê o Júlio? Pega no pé dos adolescentes, porque eu vejo ele com o celular, e agora que eu quero, eles estão dizendo que não liga. Olha lá, ó, agora eles estão dizendo que não. Que vocês vivem no celular, eu estou aí atrás vendo. E os adultos também. Eu estou vendo vocês responderem aí no WhatsApp. Aí sai do WhatsApp e entra lá, mas estou brincando. Vai, mas vamos lá, não importa, é 1 quilômetro. Olha lá, pronto. Aí, ó, é claro, 1 quilômetro é aqui, é isso mesmo. Daqui até o Nações, é 1 quilômetro. 1 quilômetro não é muito não, é pertinho. Porque daqui no Jardim São Norberto são 18. É longe, irmãos. Então, vamos lá. Uma nuvem de 1 quilômetro quadrado, ela tem mais ou menos 1 quilômetro, ela tem 1 milhão de metros cúbicos. Olha que legal. O que dá só 300 toneladas de água. Aí você olha para a nuvem agora e vê que você tem um monte de elefantes na sua cabeça. São 300 toneladas. Deixa eu ver, um caminhão dá quanto? Umas 10 toneladas, um caminhão por aí, um caminhão médio, né? Umas 10 toneladas. Vê o monte de caminhão que está na sua cabeça, né? Fala, pastor, isso não cai na cabeça da gente? Cai, mas cai em gotas, olha que legal, tá vendo? Que bom que Deus fez assim, né? Já imaginou se Deus falasse, olha, a chuva vai cair e abrir de uma vez só? A gente morria sufocado, ou melhor, morria esmagado pela água. Então, esse é o peso da nuvem, tá bom? Eu não sei, aquela nuvem, irmão, devia ser menor que isso, menor. Era algo insignificante para acabar com 3 anos e meio de seca. Mas quando o profeta vê, quando ele escuta alguém falar, tem uma mão de um homem, o homem, a pessoa de fé, ela não precisa de grandes demonstrações de milagres. Ela precisa de um fiozinho de milagre, já é milagre para nós. Às vezes não temos a cura, mas temos uma melhora e já achamos que é um milagre. Às vezes você não conseguiu o seu emprego, mas Deus tem te sustentado, o que já é um milagre. Olhe bem, a gente tem que olhar esses milagres. A gente pega e ficamos confiando naquilo que a gente não tem, mas tem que olhar o que a gente já tem. E ao invés dele olhar, eu vou brincar aqui nesse Elias aqui pecador, hein? Esse Elias aqui que não tem fé, ele olha e fala, Senhor, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Eu quero aquela nuvem de 300 toneladas que ele falou lá, não quero essa daí. Porque nós queremos tudo. A gente quer tudo. Eu sou míope, talvez tenha alguém míope aqui. E eu descobri uma coisa nesse meu passado aí, por tantos oftalmologistas, 2, 3 vezes por ano, tem que passar lá para ver como é que está lá a miopia. E uma vez eu fui lá e eu falei, esse aqui tá bom? Tá. Eu esqueci o nome, mas aquele que vai passando lá, aqueles óculosinhos lá, né? Aí, tá bom, tá. Aí, tá bom, eu falei, esse tá ótimo. Ele voltou um. Eu falei, não, doutor, eu quero aquele. Ele, não.
Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente quer uma lente de aumento. Se eu colocar uma lupa, é isso que você quer. Já pensou olhar daqui e ver lá o botão do Saulo lá atrás? Que legal, é isso que eu quero. Mas esse não é o normal. Ele fala, não. Ele tira para você ficar no normal. Ele não quer que você tenha uma lupa. Ele não quer que você enxergue além de uma pessoa normal. Só que no mundo espiritual nós fazemos isso. Nós queremos ver tudo gigante. E o homem de fé, ao ver uma nuvem, ele já se contenta. Irmãos, dê uma olhada. Você já passou uma desesperança tão grande, um desespero tão grande, que você já não tinha mais o que fazer, e qualquer coisa te ajudava? A Bíblia nos diz isso. Tinha uma mulher, que a Bíblia diz que ela por 12 anos sofria de uma hemorragia. E esta mulher, ela já tinha gastado tudo com os médicos. Ela estava então sem esperança ou desesperada. Qual é o pensamento dessa mulher? Vamos lá? Marcos capítulo 5. Evangelho segundo Marcos tem outros textos paralelos, mas eu vou ler hoje em Marcos capítulo 5. No verso 25, a Bíblia diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Sabe o que a gente quer? A gente quer assim, vem pastor, impõe as mãos, faz algum negócio lá, batuca alguma coisa, joga água santa, joga óleo, faz alguma coisa. Nós queremos isso, mas isso não é fé. Fé é dessa mulher, que ela falou assim, olha, se eu colocar a mão na roupa, eu já vou ser curada. Fé é daqui, lembra quando Jesus elogiou a fé? Este aqui, eu não vou ler o texto, porque eu não vou ter tempo, mas quando ele cura, porque Jesus cura esta mulher, no verso 34, Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Por que a fé? Porque ela não queria, Senhor, me abraça, me vai para casa, Não, ela só queria tocar. Lembra de um homem também que foi elogiado pela fé? Porque ele falou, Senhor, eu estou com um servo doente em casa. Jesus falou assim, eu vou até lá. Ele, não, o senhor não precisa de ir, porque eu sou comandante de um exército. Se o senhor falar, ele vai ser curado, porque o senhor tem autoridade. E Jesus diz, nem em Israel houve tanta fé. Então a fé é aquele que não precisa de muita demonstração para acreditar. A fé é quando você vê a mão de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que é que Elias diz? Ele era um homem de fé. Volta para lá. Vamos lá, que nós estamos no final. Vamos até o 45 só, hein? Verso 44. Quando o servo disse, olha, eu estou vendo uma nuvem muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Ele diz, pode subir no carro, vai embora, porque a chuva vai ser tão grande que vai te impedir. Isso é fé. Não era tempestade, não era trovão, não eram raios, não eram ventos, era apenas a nuvem da mão de um homem. Se você está desesperado, comece a pedir a Deus para você ver pelo menos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe, talvez tenhamos que parar de pedir milagres tão grandes e falar, Senhor, olha, eu só quero que o Senhor diga que está perto de mim. Eu sei que está lá, mas às vezes nós precisamos, sabe, de alguém que pelo menos diga, esse é o caminho. É só isso que a gente precisa. Então, nós queremos matar a nossa fome comendo filé mignon, não, fique contente se você conseguiu fritar um ovo, tá bom. Se conseguiu um pouco de farinha, tá bom também. Pensa assim, já é um milagre. Mas não, a gente quer abundância. Eu quero ver os meus armários cheios. Não, você quer comer. Mesmo se o armário não estiver cheio, porque dia a dia ele vai te suprir. Então, a fé é aquele que olha e pede só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já pega o guarda-chuva.
Foi isso que ele disse. Pega o guarda-chuva que vai chover. Porque a resposta de Deus vem. Você está precisando de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, então ora ao Senhor. Eu vou parar até um minuto agora, para a gente pensar nos nossos problemas, onde estão nos levando ao desespero, no sentido de perder a esperança. Tem alguma coisa na sua vida que a sua esperança diminuiu? Sabe, esperança diminuiu. Porque você olha 6 vezes e só vê aquele sol escaldante, céu azul e nada de nuvem. Talvez você precise esperar só mais um pouco. Na 7ª vez vai aparecer. Então, vamos imaginar aquele servo. Elias, não vejo nada. Ele volta 7 vezes. Não, ele não fez assim. Ele voltou para Elias. E Elias lá, com a mão entre os joelhos, com o rosto entre os joelhos, ele volta. Uma vez. E olha, nada. Aí ele volta. Elias está lá. E ele, 2. Eu imagino na 6ª vez ele contando. Porque nada. Eu imaginaria, não. Quando eu for andando, alguma nuvem vai aparecer. Vai aparecer alguma coisa, porque, sei lá, é aquela história, eu vou comer um frango, então eu tenho que ver o ovo, eu tenho que ver alguma... Não via nada. Ele não via se formando. Na 7ª vez ele não viu a chuva. Na 7ª vez ele viu o princípio do milagre. Então eu, como servo, aqui na minha novela, no meu episódio aqui, eu estou assim, Senhor, esse milagre não vem. Quando vem no 7, eu falo, eu estou indo para o 7º, hein? Eu pecador, tá? Eu que quero o grande milagre. Eu falo, bom, eu vou brincar, eu sou o servo, hein? Na 7ª vez eu estou assim, vou fechar os olhos, porque vai estar uma chuva tão grande, e aquelas nuvens vão estar um cúmulo empilhado, de tal forma que elas estão negras, e eu estou imaginando, eu não estou escutando ainda, mas de algum jeito vai cair um raio, e quando eu vou estar todo molhado, porque esse Deus de Elias é o Deus que pôs fogo lá, eu vou estar todo molhado, e eu estou aqui fechando os olhos alegres, e eu abro o olho e falo, cadê a chuva? Aquilo? É aquilo lá que é o milagre? É aquela nuvem do tamanho de homem? Eu estou imaginando eu, o servo, voltando. Porque lembra que não vejo nada. E a segunda? O que você viu agora? Eu vou chamar de nuvem, mas tem um sinal de fumaça de índio lá do filme americano. Lá. Tem uma fumacinha lá. Uma fumacinha ali. Não estou vendo milagre nenhum ainda. E o profeta, aí ele levanta a mão. Eu estou imaginando que ele levanta o rosto e fala, pode correr, porque a chuva vem agora. E daí eu, como servo, eu estou brincando na minha novela, no meu episódio, da minha série aqui. Ele fala, não se forma uma chuva desse jeito. Ele diz, você está falando com o Deus ou com um homem que representa um Deus que faz milagres. Eu não posso deixar de mencionar o irmão Ademilton. Falou de chuva, eu lembro o irmão Ademilton. Passamos alguns anos atrás, aí na reportagem, 2 anos para a represa voltar ao normal. Você estava no dia, né, Nathanael? A gente estava lá na reunião de oração. Por isso que nessa reunião de oração são 50 homens, 15, 20 homens lá. E o irmão aqui, ó, presente aqui, você lembra? Se Deus quiser, em 6 meses enche essa represa. E encheu. Agora é amém mesmo. E encheu. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estávamos confiando nos meteorologistas que estavam pesando a nuvem. E esse homem, eu não estou exaltando, estou falando porque foi um negócio que marcou para a gente. Porque esse homem está falando, mas Deus, porque ele usou a palavra Deus, ele falou, mas se Deus quiser, ele enche essa represa em 2 meses. E encheu em 6. E o meteorologista estava errado? Sempre está errado. Não o meteorologista. Eu estou errado. Todo mundo que desconfia de um Deus poderoso está errado. E se você precisa de um milagre, pede uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando você olhar, já comemore.
Ah, foi um quase emprego, não tem importância. Foi uma quase melhora, não tem importância. Os médicos disseram que não tem jeito, mas tem um Deus que dá. Vamos orar? Eu vou continuar no último versículo, mas vamos orar agora. Antes de orar, eu queria só que você pensasse, qual é a área do milagre que você precisa na sua vida? Eu não sei se vai te dar, hein? Mas eu só queria que você confiasse que se você está vendo uma pequena luz no fim do túnel, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus está te respondendo já. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor reanime a nossa esperança, Pai. Nós não ficamos prostrados, Senhor, desanimados. Que nós possamos ficar felizes em tocar na orla do teu vestido. Senhor, que nós possamos estar felizes, Senhor Deus, em que o Senhor fale alguma coisa para que o nosso servo seja curado. Que nós possamos, ó Pai, ficar felizes. Quando, ao invés de ver uma tempestade, uma chuva, a gente se alegre em ver apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós pedimos, porque um dia, Jesus como homem, desprezado, humilde, numa terra humilde, que não andou no mundo inteiro, mas fez uma obra, que é o milagre, o maior milagre de toda a humanidade, que é dar-nos a salvação por sua morte na cruz. E é em nome desse Jesus poderoso que nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos para o último. Verso 45. E sucedeu que... 1 Reis 18, tá? Verso 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, é a mesma base de fé que fez aquela chuva vir, que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez o cego enxergar, que fez o leproso curado. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Não desespere, não perca a esperança quando você vê um milagre que aparentemente é fraco, é uma nuvem pequena, mas é um milagre. Olhe os milagres ao seu redor. Você está olhando para onde? Pare de olhar para as grandes tempestades. Se você só olhou 6 vezes, vai na 7ª. Se você só viu uma pequena nuvem, prepara o guarda-chuva. Porque a palavra de Deus não volta atrás. E se você não tem para onde olhar, pode sair de Reis, porque vou terminar, e vamos para Hebreus de novo. Quando você, Hebreus capítulo 12, quando você não consegue ver nuvem, quando você não consegue ver esperança, quando você não consegue ver cura, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não desanime com a pequena nuvem do horizonte. A chuva virá. Vamos orar. De novo. Senhor, nós estamos entregando para o Senhor os nossos problemas, Pai. Talvez tenha pessoas aqui ou em casa assistindo. Pessoas, Senhor, que já estão há 3 anos e meio ou muitas décadas numa seca, sofrendo, padecendo. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa mostrar-nos, ó Pai, uma pequena nuvem que seja, para nos dar alegria, Senhor. Pai, assim como Davi nós oramos, devolve-nos a alegria. Senhor, assim como Paulo escreve, nós clamamos, não nos deixe que desfaleçamos em nossos ânimos.
Senhor Deus, assim como Elias falou, para preparar o carro, porque vinha a chuva, que nós também possamos nos preparar para receber os seus milagres. E se alguém ainda não tem Cristo nessa noite, que hoje possa receber o maior milagre, que é a salvação através de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós estamos orando. Amém. Vamos cantar agora, vamos ficar em pé.